Oferecimento Jovem Pan. Hoje o documento Jovem Pan está especial. Vamos falar sobre um dos maiores nomes da publicidade brasileira e mundial, Washington Oliveto. Vamos homenagear não apenas o publicitário, mas o pensador, o artista, o contador de histórias. O mestre da publicidade brasileira. Washington era arte, Washington era conhecimento, era livro, Washington é prato de restaurante, Washington é Corinthians, Washington é tudo isso. Eu acho que as pessoas, muita gente ainda vai se alimentar muito, vai se inspirar muito em tudo isso que foi o Washington Oliveto. Em um país de enormes dimensões e diversidade cultural, poucos nomes podem ser considerados ícones no campo da comunicação. Washington Oliveto é um deles. Eu acho que o impacto do Washington foi na publicidade mundial, porque ele mudou mundialmente a história do filme publicitário na televisão. Então, eu acho que ele teve essa influência porque ele mudou os parâmetros de como fazer comercial. Ele revolucionou o mercado com sua criatividade e visão de futuro. A verdade é que o Washington abriu caminho para a publicidade brasileira ganhar as asas da criatividade e voar. Voou alto e atingiu todas as esferas com sua capacidade invejável de criação. Um jeito mágico de olhar, que tem graça, que tem charme, que tem alegria, que tem um toque de genialidade, né? Que tem o inesperado, que tem o surpreendente. Aquilo que caracteriza um grande profissional criativo em qualquer segmento, e na propaganda não poderia nem deveria ser diferente nunca. Era uma pessoa com uma incrível capacidade de comunicação pessoal para fazer as outras pessoas perceberem nele essa imensa diferença. Turbogás Cofap. Conforto nas retas. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, Oliveto não apenas criou campanhas memoráveis, mas também transformou a forma como o Brasil se comunica. Turbogás Cofap, o melhor amigo do carro e do dono do carro. O Washington, ele inspirou muita gente, né? Ele sempre foi uma fonte de inspiração. Quem teve o privilégio de trabalhar com ele, como eu, a gente vai se alimentar por muito tempo de todos os ensinamentos dele até o resto da vida, né? Porque ele realmente era uma pessoa fora da curva. Filho de uma família com forte ligação ao comércio, Oliveto tinha no sangue a destreza das vendas e se tornou o principal nome da publicidade brasileira. Seus primeiros passos nesse universo surgiram ainda nos anos 60. Oliveto tinha 18 anos, era um jovem cheio de aptidões quando começou a trabalhar em uma agência. Ele contou sobre o início da carreira em uma entrevista à Jovem Pan em 2009. Meu primeiro emprego foi um estágio de uma agência chamada HGP Publicidade, uma pequena agência. Me deram esse estágio, me contrataram. Um dia me chamaram e disseram, olha, você tem um bom potencial para fazer isso e a gente é uma agência muito pequena, você precisa ir para um lugar melhor. Aprendi muito com esse gesto. Que bom, hein? Que bom. E aí, da HGP, eu fui para uma agência chamada Lins Publicidade. Eu fui convidado para trabalhar na DPZ. E aí explodiu. Enfim, era uma grande oportunidade para um garoto como eu. Não demorou e o garoto passou a ser chamado de genial. Elogio que o publicitário, humildemente, nunca reconheceu. Não tem genialidade nenhuma, nem em mim, nem em nenhum publicitário. Eu acho que o grande ponto em comum dos profissionais que são tidos como bons na nossa área são profissionais que se realimentam de todas as coisas que não necessariamente são a publicidade. Que podem ser a música popular, o esporte, as artes plásticas, a literatura, uma série de coisas que te realimentam para você criar a publicidade. Se realimentar do cotidiano revolucionou a forma de vender. Oliveto sabia a fundo as necessidades do mercado e do consumidor.
Os comerciais na década de 1960 eram mais simples e diretos. Tinham um formato tradicional, com uma narração clara e slogans que cativavam o povo. Oh, Mônica, você tem mesmo certeza de que sua mãe pediu um elefante ao Papai Noel? A Sica lhe deseja boas festas. Muitas marcas, em alguns países do mundo, falavam de cima para baixo. Assim, elas tinham uma postura mais pomposa, mais formal, como se falasse com as pessoas embaixo, assim, ó, eu sou mais importante, eu sou maior, até na linguagem, no tom de voz e tudo. E o Washington, e a propaganda brasileira, e o Washington é um maior exemplo disso, e foi ele que, de certa maneira, foi um pioneiro em fazer isso. O Washington colocava a linguagem do povo. Ele falava, as marcas tinham que falar de igual para igual e às vezes até colocar-se abaixo do povo para as pessoas se sentirem empoderadas. A criatividade e a narrativa visual estavam em desenvolvimento e as campanhas costumavam ser menos audaciosas em termos de conceitos e abordagens emocionais. Boni, empresário e diretor de televisão, revela as qualidades do amigo de longa data. Ele quebrou toda a formalidade dos comerciais, procurando não só dar eficiência ao comercial, mas alguma criatividade no sentido de proporcionar uma ligação mais forte e mais íntima com o consumidor. Então ele transformou a mensagem dirigida ao mercado para a mensagem dirigida diretamente ao consumidor, fazendo com que ele entendesse uma linguagem menos formal, mais criativa, uma coisa mais simples. O pai da publicidade sabia o segredo de vender. Defendia que a propaganda deveria ser autêntica, com elementos extraídos do dia a dia e uma comunicação envolvente. E foi assim que Oliveto mostrava sucesso em suas campanhas. Então a gente optou por fazer um comercial com níveis de reverência muito altos, especificamente para a mídia cinema, que é onde esse comercial foi. Foi mídia cinema. Ele sempre falava que o importante era a grande ideia. A grande ideia é o centro de tudo. Com essa visão, acho que foi determinante na carreira dele o sucesso das campanhas que ele fez. Sua genialidade percorreu o mundo inteiro. O trabalho de Washington Oliveto ultrapassou as fronteiras do Brasil. Seu nome se consolidou no mercado publicitário nacional e também internacional. Ganhou mais de 50 leões de Cannes, entre ouro, prata e bronze, na categoria filme, e foi um dos publicitários mais premiados do mundo. Oliveto foi um dos 25 publicitários-chave do mundo pela revista britânica Media International e foi eleito 2 vezes o publicitário do século pela Associação Latino-Americana de Publicidade. Fábio Fernandes, que é publicitário, fala sobre o potencial que tinha o criador de comercial da TV brasileira. O Washington sempre acreditava nisso, né? Que propaganda era alguma coisa que tinha que entrar pro imaginário popular. Ele tinha que participar ele tinha que virar fenômeno pop, né? E era atrás disso que ele buscava fazer, que ele buscava ir o tempo todo nas propostas que ele fazia de comunicação. E Flávio Prado, comentarista da Jovem Pan, compartilha do mesmo pensamento sobre o Washington Oliveto. Washington, primeiro, era um cara que sabia conversar com todo mundo. Ele extrapola a propaganda, ele sai de dentro de uma agência de publicidade para se transformar numa personalidade da propaganda. E aí o Brasil passa a ganhar prêmios, e o Washington sempre trabalhou isso muito, é um cara muito criativo. As premiações revelam a capacidade e a história do homem nascido em São Paulo em 1951, que tinha um talento admirável. Se hoje, nos últimos 10 anos, a publicidade brasileira foi a 3ª mais premiada no Festival de Cannes e no ano passado foi a 2ª mais premiada, certamente é porque o Washington Oliveto abriu essa avenida e começou aos 19 anos. Primeiro ele ganhou um leão de bronze, o primeiro leão do Brasil, com o filme da torneira da Deca, do Pingo, antológico que ele, como um brilhante redator que já era na DPZ, criou para a marca Deca. A Deca está lançando sua torneira com um mecanismo de vedação substituível, testada para durar mais de 200.000 voltas. Por isso, se a sua torneira Deca estiver vazando,
é porque você simplesmente esqueceu de fechar. Descendente de italianos e apaixonado por criar, Oliveto encontrou na publicidade uma forma de surpreender e conquistar as pessoas. Eu tive um privilégio na minha vida que, por uma circunstância de vida complicada, que foi ótima, eu aprendi a ler e escrever muito cedo, dos 4 para os 5 anos de idade. Aí eu comecei a ler muito e todo mundo que começa a ler, obviamente, cria o prazer ou a vontade de querer escrever. Aí eu estava muito criancinha, eu já queria escrever e eu queria escrever, eu não tinha noção da palavra mídia, mas para todas as mídias. Eu queria escrever para o rádio, que eu ouvia muito, para a televisão, que na época era incipiente, mas já era talentosa, para os jornais, para as revistas, para toda essa coisa. E meu pai era um vendedor muito bom, ele tinha... me chamava muita atenção, eu era criança, que meu pai era um vendedor que não precisava vender. Ele chegava, o pessoal olhava para ele e falava assim, vê o que está faltando aí e manda. E aí eu acho que racionalizei isso meio sem querer, que é onde podia escrever e vender, ou vender e escrever, era na criação de publicidade. Aí eu resolvi ser um publicitário. Quer dizer, todo publicitário é, no fundo, um grande vendedor, não é isso? É um camelozão que busca, através da criação de ideias originais, vender os produtos, ou ideologias, ou causas, ou imagens. Comerciais que até hoje fazem parte da história dos brasileiros. Comercial de Bombril para Granfinos. Bombril é incrível, impressionante, indispensável. Bombril, uma das marcas mais reconhecidas do país, contou com estratégias de marketing de Oliveto, que atravessam gerações. Não tem sujeira, Xaná. Limpeza. A força da publicidade foi um dos principais pilares que consolidaram a identidade da empresa. Oliveto capturou a essência da dona de casa com simplicidade e eficácia. Eu acho que ele queria fazer coisas extremamente relevantes e que fossem extremamente populares. Porque se fosse uma coisa extremamente criativa, que não tivesse apelo popular, não valia nada. Tá? E muitas vezes tem no mercado publicitário, não só no Brasil como no mundo muitos criativos se descolam um pouco da linguagem da rua, se descolam um pouco do povão e querem criar algo extremamente sofisticado. Tem a ambição de se tornar artistas ou de fazer uma peça que vai parar no MoMA, quando, na verdade, as peças mais importantes, as coisas mais criativas, mais divertidas, falam diretamente com o povo, de olho no olho. 1001 utilidades. Não é só um slogan. Oliveto, com a propaganda, moldou a forma como o Brasil enxergava um produto que se tornaria essencial nas casas de milhões de brasileiros, destaca o publicitário Paulo Gregorassi. 400 filmes utilizando o mesmo criativo, né? O mesmo personagem e o mesmo diretor de cena. Então isso realmente está no Guinness até hoje, né? Sendo uma das campanhas mais longevas. As campanhas do publicitário viralizaram muito antes de existir internet. Visionário e habilidoso com suas criações, Oliveto se conectava com o público facilmente. O publicitário sabia como despertar emoções. Uma de suas campanhas mexeu com milhões de jovens na década de 1980. No comercial Meu Primeiro Sutiã, os gestos, as imagens e o silêncio despertavam nas pessoas conexões que antes praticamente não existiam. A propaganda virou um marco. Nela, uma adolescente ganha seu primeiro sutiã e passa a se sentir mais confiante. Em 1987, Patrícia Lucchesi, então com 11 anos, virava oficialmente atriz, graças ao olhar primoroso de Oliveto. Na seleção, né, do comercial, assim, para contar uma história de como a gente se conheceu, tinham várias meninas, né? Todas incríveis, excelentes atrizes, lindíssimas, todas poderiam fazer, todas. E eu fiquei timidazinha, assim, olhando para baixo, dei um sorrisinho, né? Aí ele falou, aquela lá de trás, qual é o seu nome? E era eu. Aí ele me descobriu, ele falou assim, que eu quero uma pessoa que possa falar de pureza e ingenuidade, e ela tem esse perfil para mim.
primeiro Valizer, a gente nunca esquece. A menina do primeiro sutiã, como é carinhosamente chamada, hoje com 49 anos, conta que a campanha foi uma virada de chave em sua vida. É incrível, é um sonho, né? É um sonho, é uma honra, uma gratidão muito grande que eu sinto por participar desse trabalho que está na história. Por ser jovem, Patrícia revela que tinha dificuldade em atuar. Ela contou com a generosidade do publicitário para conseguir realizar o comercial que agrada a todos os brasileiros. Sabe aquela cena que eu tô no quarto e tem uma caixinha de presente que aí eu encontro o primeiro sutiã na caixinha e tal? Aí eu estava com uma certa dificuldade de fazer esse momento. E todos eles assim: ai, Patrícia, vamos lá. Você tem que imaginar alguma coisa que você quer muito na sua vida, tudo, né? E eu imaginei essa caixinha de música e o primeiro sutiã da gravação foi o meu primeiro sutiã mesmo, tá? Patrícia é psicóloga. A experiência com o mestre da comunicação ajudou a enxergar o mundo de outra forma. Hoje, a percepção sobre o trabalho de Oliveto vai muito além de uma fã ou de uma pessoa que fez parte da história da propaganda. O que mais me marca nele é a alegria de viver. Uma pessoa muito alegre. Ele é único, ele é o maior. Para mim, ele é o maior. Ele está na cultura popular brasileira, que está no mundo e antes de tudo, o grande ser humano que ele sempre foi. Aos 73 anos, o publicitário deixou um legado de criatividade, ousadia e reverência. Oliveto sabia sempre o que estava fazendo. Era confiante, como retrata Tomás Souto Correia. Tem uma história que eu adoro com Washington, porque mostra, primeiro, a criatividade dele e, segundo, a rapidez com que essa criatividade se manifestava. A revista Veja ia fazer um aniversário e nós decidimos, não me lembro que aniversário é, nós decidimos fazer uma campanha na própria Veja, só para dizer que tinha tantos anos de vida. E decidimos convidar o Washington para fazer a campanha. E o Washington foi me ver em abril, eu recebi o Washington, botei ele na sala de reunião e fui chamar o Roberto. Quando eu voltei, antes do Roberto entrar, ele disse assim: pode ser alguma coisa como o maior fracasso editorial dos últimos tempos? O maior sucesso editorial dos últimos tempos? Eu falei, você criou um anúncio brilhante. Porque ele criou assim na minha frente, quer dizer, deixei ele pensando um pouquinho, ele ficou pensando e ele teve essa ideia maravilhosa, que acho que mostra a criatividade e a rapidez do talento dele, né, que é uma coisa, são características da obra dele. Quem esteve ao lado de Oliveto carrega ensinamentos valiosos de um profissional sempre à frente do tempo. Mas aquilo era um movimento que começava, né, nos anos 60, não o tempo dele, né, mas nos anos 60, 50, 60, que a propaganda começa a se difundir, disseminar com mais profissionalismo, até que vem o movimento da criatividade efetivamente desse negócio, e no Brasil ele foi apropriado por uma figura única. Ele sabia que ele era bom, mas ele tinha humildade de conversar com os amigos, de trocar ideias e de perguntar o que você achou disso. Ele mandava comercial para ver o que eu achava disso. Não tem quem não admira o homem que mudou o olhar para a publicidade. Com a agência W Brasil e ao lado de parceiros, Oliveto transformou o caminho da criação. O sucesso da agência foi eternizado pelo cantor Jorge Benjor. A maestria de Oliveto reverberou na música brasileira. Em 1991, o artista compôs a música W Brasil, em homenagem a Oliveto. E eu sou o sujeito mais privilegiado do mundo, porque eu sou citado como pessoa física e jurídica. Física e jurídica.
pelo maior compositor de todos. O trabalho de Oliveto nessa fase da criação da agência foi primordial para modificar a forma como as marcas se conectavam com os consumidores. Luiz Lara, chairman do grupo TBWA no Brasil e presidente do Fórum da Alta Regulação do Mercado Publicitário, pontua que ao invés de apenas vender um produto, Oliveto conseguia gerar sentimentos, algo que fosse além do comercial. O Washington Oliveto, na verdade, é o João Gilberto da propaganda brasileira. Ele deixa um legado extraordinário. São muitos cases de sucesso durante uma carreira extraordinária. Oliveto reinventou também o jeito como os brasileiros se conectavam com os bancos. Com as poderosas campanhas do Bradesco e Unibanco, ele deixou a comunicação acessível e prática e vendeu mais que um serviço. A estratégia do publicitário tocou as pessoas de uma maneira única. Ele transformou a mensagem dirigida ao mercado para a mensagem dirigida diretamente ao consumidor, fazendo com que ele entendesse uma linguagem menos formal, mais criativa, uma coisa mais simples. Quando um comercial assinado por Oliveto entrava no ar, a resposta do público era instantânea. Audiência garantida. Como esta propaganda, produzida para vender em um jornal. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Entre fazer um negócio confuso e não fazer, ele não titubeava, porque o Washington Oliveto teve uma qualidade na carreira dele que ele procurou e prospectou muitos poucos clientes. A maioria dos clientes procuraram o Washington. Então, ele sempre foi muito procurado e prestigiado. No ano de 2000, Oliveto foi chamado para fazer uma campanha que virou referência. Paulo Gregorassi era diretor de marketing e publicidade da editora Globo naquele tempo. Escolheu o talento de Oliveto para divulgar a revista Época. O comercial mudou a cara, o momento da revista. Os leitores escreviam para a revista dizendo que iriam assinar, porque realmente era uma obra de arte. E esse comercial ganhou o Leão de Ouro no ano de 2000. E em 2001 ganhou o Grand Prix do Clio, que é um dos maiores prêmios que tem. Na época, nenhum país fora Estados Unidos e Inglaterra tinha ganho. O publicitário, anos depois, se juntou ao gênio da indústria criativa brasileira. Realmente é um cara sensacional, um cara, um amigo, um cara fora de série, que ouve muito, falava, ouvia também, discutia os assuntos. A gente teve uma empatia muito grande na hora de trabalhar do mesmo lado, né, dentro da Brasil. O Brasil não perdeu apenas um grande nome, mas também a essência do que hoje é considerado o potencial criativo do país. O domador dos Leões de Cannes mostrou como se faz sucesso e como se mantém no topo por gerações. Um fenômeno que jamais será esquecido. Ousado e visionário, Washington Oliveto fez da propaganda algo muito maior do que um simples anúncio. Virou arte, cultura, virou memória coletiva. Aprendemos com o Washington Oliveto, que exerceu na identidade dele, no jeito de ser e de fazer dele, a simbiose vida e propaganda. Propaganda é vida. Então, as pessoas precisam ir para as ruas, ser um cara popular como ele era. Mais do que o publicitário, ele era uma personalidade pública. Então, você pode buscar as referências no computador, as referências internacionais, mas não crie propaganda pensando em prêmio, não crie campanhas fantasmas pensando em prêmio. Crie campanhas que construam valor para marcas de produtos e serviços. A fama sempre caminhou ao lado de Oliveto, que sabia como ninguém costurar o profissional com a vida pessoal. A vida pessoal do Washington estava ligada à vida do trabalho, né? Existia uma sinergia muito interessante das duas partes, né? Ele
estava trabalhando e estava se divertindo ao mesmo tempo. Eu nunca vi o Washington gritar, eu já vi o Washington bravo, o Washington nervoso, mas ele sempre muito elegante, sempre muito humano, sempre respeitando muito as pessoas e fazendo tudo pelo talento. O principal legado que ele deixa, empresarialmente inclusive, é como privilegiar o talento. Nos bastidores ou não, o empresário nunca deixava sua essência de lado e sabia como conduzir sua rotina. Eu acho que em alguns momentos ele era uma pessoa que sabia ouvir, sim, mas não era sempre, não. Às vezes ele entrava no modo, sei lá, talvez no modo Washington Oliveto. Isso acontecia quando tinha muita gente em volta dele. Eu sou o Washington Oliveto, né? Eu sou o cara, o Golden Boy da propaganda e tudo. E ele falava e estava muito pouco preparado para ouvir, quando tinha muita gente. Mas no tete-a-tete ele era inteligente o suficiente para pegar e captar, sentir, ouvir e aprender. Em 2001, o publicitário foi sequestrado em São Paulo. O crime foi organizado por membros de guerrilhas revolucionárias chilenas. Oliveto ficou sob poder dos bandidos por 53 dias em uma casa, no Brooklyn, zona sul de São Paulo. Aquilo me marcou, mas de uma maneira assim profunda. Ficamos todos muito chocados. E de repente apareceu a notícia, ele voltou, está em casa, está no apartamento dele. Imediatamente eu corri para minha cozinha e eu tinha um vinho maravilhoso, um Bordeaux lindo, gostoso, que eu estava guardando aquilo para aquele momento especial. Eu peguei aquela garrafa, peguei uma caneta de ouro assim, escrevi um bilhete, seja bem-vindo, que bom que você está de volta, não sei o quê, e na garrafa inteira. Eu peguei meu carro e fui para frente do apartamento dele. E estava aquela quantidade de gente, todo mundo em cima, não tinha a menor condição de eu subir e falar com ele. E eu deixei na portaria e mandei entregar. 2 dias depois ele me liga, a gente conversa, ele agradece e logo depois ele foi jantar em casa com a Patrícia, com a Joana, minha esposa. A gente ficou 2 horas, ele me contando as coisas e ali eu entendi com uma certa surpresa quem era o Washington Oliveto. Porque apesar de ter passado pelo momento mais difícil que alguém pode passar, ele não perdia alegria. Ele era sempre positivo, sempre tirava uma piada de alguma coisa. Ele não sofreu o que normalmente as pessoas iam sofrer. De certa maneira, parece que ele tem, na alma dele, tinha uma superfície que nem tem nos passarinhos, que a água bate boa. Então, acho que ele conseguiu passar por isso. Acho que pouquíssimas pessoas teriam uma atitude que ele teve. E aquele momento ali eu entendi Washington, acho que na sua totalidade. Quando estava no cativeiro, o publicitário fez o esboço do livro que publicaria mais tarde. Corinthians é preto no branco, em parceria com o jornalista também falecido Nerlando Beirão. A ideia do livro surgiu antes do sequestro, mas ganhou vida nos dias mais difíceis do empresário. O futebol era uma das grandes paixões de Oliveto. Além do livro, Oliveto fez parte da diretoria e ajudou a criar a democracia corintiana. Hoje a gente não tem informações muito parecidas com essa, mas ele botava dinheiro no bolso, só que ele era absolutista, ele queria tudo com ele, né? E aí eles começam a costurar uma situação que envolvia, na verdade, no primeiro momento, a liberdade no clube de movimentos e no segundo momento, falando com relação ao país como um todo. Mas era uma situação que eles criaram como se fosse um país à parte, né? Um mundo à parte, onde todo mundo resolvia tudo coletivamente. Então era dessa forma que funcionava. Inclusive, vai ter concentração, não vai todo mundo viajar, o prêmio vai ser dividido por quantas pessoas, horário de treinamento, era tudo feito de maneira coletiva. O mestre da comunicação criou campanhas, slogans e abriu um caminho sem volta da publicidade dentro do futebol. Então ele era o cara da propaganda, né? Ele era o cara que divulgava, que criou slogans, que criou logotipo. Ele era o cara do marketing. Havia um tabu, né? As camisas de futebol, elas não podiam ter propaganda. Com o passar do tempo, essas publicidades são liberadas. O amor de Oliveto pelo time não foi esquecido pela Gaviões da Fiel. O publicitário foi homenageado no Carnaval. O Corinthians era tão importante para o publicitário que o primeiro presente que ele deu para a esposa foi uma carteirinha do time. Então ele era louco por esse Corinthians, apaixonado pelo Corinthians.
Ele gostava muito de música, a gente tinha muito amigo, músico, então ele curtia demais música. A gente escutava música em casa direto quando estava em casa, e em vários shows, entendeu? Sempre no Brasil ou fora do Brasil, a gente escutava muita música. A gente viajava muito, uma outra coisa que a gente fazia muito quando dava, né? O espaço curto que a gente tinha sempre, a gente fugia e viajava muito. Ele era convidado para muitas palestras fora, né? Então, a gente aproveitava esses momentos que ele era convidado para participar de palestras ou júris e aproveitava e viajava um pouquinho, e curtia um pouquinho nos diversos países aí que ele era convidado. Ele também lia muito, ele era ávido por conhecimento, né? Então, ele lia demais, gostava muito de ler, gostava muito de biografias, mais de livros de não ficção, ele lia bastante em casa também. Quando a gente viajava, o tempo inteiro o Washington estava ligado. A cabeça do Washington era assim, realmente muito especial, porque ele estava ligado em cada momento, em cada coisa que ele via, seja uma música, seja uma pessoa falando uma coisa, ele ligava muito e, Patrícia, olha, vi isso, tive uma ideia. Então a nossa vida era muito interligada. Hoje, Patrícia mora em Londres. Eles viveram juntos por quase 40 anos. Os primeiros anos da nossa vida, apaixonados, que a gente foi morar numa casa-bola do Eduardo Longo, no Morumbi. Ali a gente teve momentos lindos, né? Momentos juntos, curtindo ali a nossa vida, a nossa paixão, chamando os amigos, conhecendo os amigos comuns. Aqueles primeiros anos foram muito gostosos para mim. E em um determinado momento a gente falou, bom, agora vamos ter nossos filhos. E aí foi maravilhoso, porque isso foi muitos anos depois, né, que a gente veio a ter filhos e filhos gêmeos. Então foi maravilhoso, foi um momento lindo pra gente isso. Um menino e uma menina, que ele falava que era a escolha do rei. Entendeu? Que ele ouviu falar que na França eles falavam, c'est le choix du roi, a escolha do rei, que era um menino e uma menina que todo mundo quer ter, né? E o Washington era uma pessoa muito leve, muito suave, muito divertido. Em casa era uma pessoa normal, sabe? A gente se dava muito bem, a gente se divertia muito, a gente trabalhava muito, mas a gente também, nos momentos que dava, a gente se divertia muito. O trabalho e a carreira do Washington eram muito interligados, muito. O tempo inteiro, a cabeça dele não parava, o tempo inteiro. E isso, assim, não nos incomodava, em absoluto. Então, assim ele estava em casa e vinha super empolgado com os comerciais que ele tinha feito naquele momento. Patrícia, vem cá, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, olha o comercial, o que você acha? Eu, como era de produção também, para mim era uma coisa envolvente, era uma coisa gostosa, né? De analisar. Algumas vezes eu tinha feito comercial com a minha produtora, outras vezes eram de outras produtoras. Então eu gostava muito disso também. Ele sempre foi muito empolgado. Depois tinha as crianças, ele chamava as crianças para ver os comerciais, mostrar. Tudo lembra o Washington pra gente. Tudo, tudo. Por isso que está sendo bem difícil para nós, bem difícil. Oliveto deixa saudades nos bastidores da vida e no palco da criação. O filme é bom. Não é ruim o filme. O filme é bom. Não é de nenhum Brastemp, mas... Vai querer o quê também? É bom. É bom. Brastemp. Não tem comparação. Ter conseguido fazer a nossa profissão e o nosso segmento ser respeitado e ser admirado nas relações pessoais com quem a gente se depara, né, pela vida. Dizer que é publicitário é uma coisa, para uma pessoa que é um médico, por exemplo, tem um impacto diferente, porque o Washington, de alguma maneira, estabeleceu um padrão de percepção para essa profissão que me dá a possibilidade de eu dizer isso sem precisar explicar o que é a profissão e muito menos sem precisar falar de respeitabilidade da profissão. Eu acho que tem muito a ver com isso que ele construiu lá. Quando ele entrava, ele entrava. A gente sabia que tinha o Washington na sala. E porque ele era muito... Ele falava muito, né? Gostava de falar.
Ele entrava, começava a falar, ele era muito respeitoso da atividade dele, né? Ele sempre, nas agências onde ele trabalhou, ele sempre tinha respeito pelos outros. Respeito e também era um bom ouvinte. Pessoas muito especiais sabem ouvir, eu acho. Ele sabia ouvir, mas ele sabia ouvir porque ele processava tudo que ele ouvia, ele processava, criava em cima daquilo. Em 2015, Oliveto pegou suas características marcantes na comunicação e decidiu criar um podcast, onde entrevistou várias celebridades, entre elas, grandes amigos. Nas agências não tinham roteirista, então eu fui o quebra-galho, fazia todo mundo. Primeira coisa que eu aconselhava, assim, não faça complicado, porque a produção não vai corresponder. E o momento que você começou a fazer essas coisas todas, você transformou aquilo que era um início de um conceito numa coisa real. Você transformou o conteúdo numa coisa palpável e agradável e preservou a mensagem, porque você evitou conspurcá-la com uma produção de má qualidade. Depois foi melhorando, vamos melhorando. Aí você chega no primeiro sutiã e tal. Mas no início era simples. Eu sou apaixonado pelo seu trabalho, exatamente porque ele tem como tônica a criatividade e não a produção. Essas histórias todas, que são histórias emocionantes, era de um tempo onde cada um de nós tinha caneta, tinha... para fazer, né? Onde a emoção superava todos os obstáculos. Hoje eu estou vendo, eu que ainda lido com a garotada que está vendo, as pessoas estão sem sonho, estão, sabe, com medo da vida, estão assustadas demais. Não é isso, né? É estranho uma pessoa da nossa geração tá... eu sou o disruptor da minha empresa hoje. Eu é que brigo para fazer uma coisa absurda. Ética era um tema que sempre estava no roteiro de Washington Oliveto. Em 2011, nesta entrevista com Antônio Abujanra, no programa Provocações da TV Cultura, ele abordou o assunto que nunca passava batido. Muitos publicitários têm ética, tem sobre... A verdade é a seguinte, o que a gente precisa pensar, se você racionalizar, nós que fazemos publicidade, nós somos inclusive intromissão. Nós somos uns intrometidos, porque ninguém ligou uma televisão para ver o comercial, as pessoas ligaram para se divertir, para buscar informação, ninguém comprou o jornal para ler os anúncios, não, comprou para ler as notícias, né? E aí a gente vai lá e se intromete. Dentro disso, qual é a nossa busca? A gente tem que ser encantador, fascinante, sedutor, uma série de coisas para poder fazer com que a nossa intromissão seja menos rejeitada e às vezes até extremamente sedutora. Ele foi considerado o publicitário mais criativo dos séculos 20 e 21 e entrou para o Hall da Fama da Publicidade Mundial. Oliveto foi o primeiro brasileiro a conquistar tamanho reconhecimento. Oliveto atravessou décadas e enfrentou mudanças no mercado publicitário sem deixar sua autenticidade de lado. O avanço da tecnologia, como a inteligência artificial, ainda era uma questão que Oliveto olhava de longe e resistia. Ele se adaptou excelentemente mal, porque ele foi resistente, né? A tecnologia traz o formato ruim e não é o cliente ruim. O veículo ruim que se arrogam a trazer direto para as agências e para os criativos o formato ruim como solução já... Não precisa nem pensar, é assim que faz, tá? Bota aí um artista, um influencer famoso, entendeu? Bota nessa coisa e aí para o criativo não há estímulo nenhum, porque não há inteligência. Para um empresário, as ideias geniais não poderiam ser substituídas por tecnologia e que uma máquina nunca saberia entender a vontade do povo. O Washington sempre acreditava nisso, né? Que propaganda era alguma coisa que tinha que entrar pro imaginário popular. Ele tinha que
participado, ele tinha que virar fenômeno pop. A inteligência artificial que veio para ficar é inexorável, vai mudar muito mais o jeito de produzir, comercializar e distribuir produto e serviço e a administração e a gestão nas empresas. A Amy Webb, que é uma futurista, falou recentemente no SXSW que vai ter 500 milhões de desempregados no mundo com a inteligência artificial. Mas nada vai substituir o talento humano e o elemento humano, principalmente quando se fala em criatividade, tecnologia e dados, que é hoje o alicerce da indústria da propaganda no Brasil e no mundo. Washington Oliveto é mais do que um publicitário. Ele é um artista das palavras, um arquiteto de ideias. A influência dele marcou uma época porque ele fez campanhas memoráveis nessa época. Quando ele trabalhou, ele fez campanhas memoráveis. Isso marcou a publicidade brasileira com uma característica de criativo. A publicidade brasileira se tornou criativa graças à criatividade do Washington e de outros também, claro. Mas o Washington foi muito importante nessa coisa que criou essa criatividade da publicidade brasileira, esse frescor na publicidade brasileira, esse jeito de apresentar os produtos que era muito, muito brasileiro. Com emoção, memória e identidade, ele construiu seu império de histórias inesquecíveis. Mas talvez seu maior feito tenha sido provar que é possível emocionar, vender e transformar tudo ao mesmo tempo. Dignidade, integridade e ética. Isso era o Washington. O primeiro conselho que eu daria é, mesmo para quem goste muito de mim, eu fico muito feliz de ser gostado, que não tente ser parecido comigo, não, que tente ser muito melhor, fazer uma coisa a partir disso. E o documento Jovem Pan fica por aqui. Uma boa noite para você. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.